Obrigado, pastor. Obrigado. Glória a Deus, amém, amados? Quem está feliz com Jesus aí? Aplaude o Senhor bem forte aí. Louvado seja o nome do nosso Deus. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Baixe só um pouco no fundo. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Somente esses dois versículos. Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono do Cordeiro de Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, e pedimos a Deus perdão por nossas falhas, nossos pecados. Sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós. Pai, humildemente, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco. Fala no mais íntimo dos nossos corações, porque Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Fala conosco, Pai, porque a Tua palavra gera transformação, a Tua palavra gera restauração, a Tua palavra gera vida, e não qualquer vida, mas vida abundante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Fica conosco, Espírito Santo. Nós repreendemos agora todo o mal, em nome de Jesus. Todos os demônios que foram enviados para tirar, meu Deus, para roubar a palavra, para colocar comichão nos ouvidos, para colocar, meu Deus, tudo que vem para tirar o foco que é o Senhor, que seja anulado agora no poder do nome de Jesus, e que venha o Teu Santo Espírito em nós e através de nós, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Deus, Ele nos deu riquezas grandiosas. O Espírito de Deus, Ele quer gerar um povo em nós, que não está satisfeito com o padrão do mundo, que não se amolda ao padrão desse mundo. O Espírito de Deus, Ele quer revelar a sua noiva, a sua amada igreja, nesses dias, o poder que é a sua palavra, o poder que é a mente transformada pelo Espírito de Deus. Querido, através de 12 homens, Jesus, Ele mudou o curso da humanidade. Através dele e de 12 apóstolos, esse evangelho foi espalhado até os confins, e chegou até mim, chegou até você. Mas esse evangelho, ele precisa ser
transformador, não apenas na minha vida, mas daqueles que estão próximos de mim, porque o Evangelho é o poder de Deus para mudar, para transformar, para restaurar, para gerar vida, e não qualquer vida, mas uma vida abundante. Então, querido, Deus quer revelar-se a nós, mas o que está faltando a essa geração? Buscar. Não apenas buscar, mas viver. Porque se buscamos e não vivemos, isso não vai gerar transformação. Porque Cristo, Ele quer se revelar a nós como Ele se revelou aos discípulos. Só tem a revelação quem é discípulo. Olha o que o texto diz. E ele respondendo diz, porque a vós, quem que estava ali com ele? Era apenas os discípulos. Porque Jesus, se você pegar o contexto de Mateus capítulo 13, Jesus ele fala várias parábolas. E aí os discípulos estavam meio atordoados, sem saber o que Jesus estava falando. E então Pedro e os demais discípulos disseram, Senhor, nos dá a revelação. Fala para nós o que é isso que o Senhor está dizendo através de parábola. E aí Jesus diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós, quem? Discípulos. Revelação é para discípulo, não é para a multidão. A multidão muitas vezes, ela vai ouvir parábolas e não vai entender. Porque só quem se aproxima e quem se submete. Porque ser discípulo é quem se submete à vontade do Pai. Não é aquele que diz que tem nome de discípulo e não é. Mas é quem tem nome de discípulo e segue a Cristo. Esse é o que é discípulo de verdade. Então, essa revelação é para quem é seguidor. Quando Jesus chama os apóstolos, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim, me sigam. Me seguir não é apenas andar com Jesus, mas é fazer aquilo que Ele ensinou-nos a fazer. Aquilo que Ele nos trouxe a revelação para fazer. E essa geração, muitas vezes, é uma geração que não tem obedecido a palavra de Deus. É uma geração que muitas vezes vai à igreja, mas que não se submete à vontade de Deus. Que não busca a revelação. Que não busca transformação, mas o Espírito de Deus quer fazer você, querido, uma arma poderosa nas mãos dEle, para destruir as fortalezas do diabo, na mente, porque a nossa maior luta é na mente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala sobre os sofismas, os enganos na mente, que só vão ser destruídos pela verdade da palavra. Como que nós vamos buscar essa verdade, irmãos? Lendo, orando, buscando e se submetendo a ela. Quando eu falo se submeter, é fazer a vontade de Jesus. É fazer a vontade do Pai. Queridos, sabe? Deus, Ele quer se revelar a nós de uma forma extraordinária. Porque às vezes muitos crentes vivem uma vida de um evangelho que não transforma nada, que não muda nada. A transformação tem que ser primeiramente em você. A transformação primeiramente ela tem que ser em mim. Esse evangelho, ele precisa transformar a mim, para que depois que ele me transforma, Deus me usa para transformar outros. Quando Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres, Pedro já andava com Jesus há muito tempo. E aí Jesus vira para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, ajuda os seus irmãos. Então 3 anos Pedro estava com Jesus e ainda não tinha se convertido. Porque a conversão, meu irmão, algumas vezes ela demora. Porque enquanto o evangelho não entra e cria raiz. Ele fala isso nesse texto aqui, no contexto de Mateus 13, na parábola do semeador. E ele explicando para os discípulos, ele diz, olha, a semente é a minha
palavra. E a semente é boa. Achando uma terra boa, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, o que vai fazer a diferença é o solo, não é a palavra. Porque a palavra é boa, a palavra é uma só, é a semente, é boa. Onde lançar a semente e encontrar um solo fértil, um solo adaptado, né? Sem espinhos, não um solo duro, ela vai penetrar e vai criar raízes profundas, e ali vai gerar frutos. E aqui nós estamos, irmãos, para gerarmos frutos dignos de arrependimento. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está comigo aí, me ouvindo aí, amém? A palavra é boa. O evangelho é transformador, o evangelho não mudou. As pessoas querem adaptar o evangelho. Pastor, os tempos são outros, o evangelho não é adaptável. Não é a igreja que tem que se amoldar aos padrões mundanos. É o mundo que tem que se encaixar na palavra, abrindo mão daquilo que a Bíblia fala que é para abrir mão, fazendo aquilo que a Bíblia fala que é para ser feito. Nós temos que estar atentos aos ensinamentos, porque não basta ouvir. Apesar de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir. No entanto, não basta apenas ouvir, mas você precisa compreender aquilo que você está ouvindo. Por isso que de vez em quando o pastor pergunta: irmãos, vocês estão me entendendo? Todo mundo fala que sim, ninguém nessa hora fala que não. Mas é importante que você compreenda. Eu procuro aqui, de uma forma mais simples, trazer essa revelação para que você compreenda. E ao mesmo tempo que você compreenda, você passa a viver esse evangelho. Porque olha o que o texto diz em Mateus 13, versículo 19. Abra sua Bíblia aí. Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, olha, escute só, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha só o que o texto diz, olha para mim agora. Ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem quem? O maligno e rouba. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo e não entendendo, vem o maligno e rouba. Então não basta você ouvir, você precisa de ouvir e compreender. E compreendendo, você coloca em prática. Por quê? Porque senão, irmão, o maligno vem e rouba. É por isso que tem pessoas que muitas vezes vêm à igreja, está ouvindo a palavra, mas ela não tem a vida transformada. Quando pensa que não, ela está lá no mundo de novo. Quantas pessoas que já vieram aqui, já até batizaram, e depois foram embora, voltou para o mundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes ouviu e não compreendeu. Então veio o maligno e roubou a palavra, roubou a semente. Então eu preciso, quem lembra de Gênesis 15? Quando Abraão foi até ali, Deus falou com Abraão: Abraão, eu sou contigo. Aí, Senhor, como que o Senhor é comigo até agora? A promessa não se cumpriu. Eu estou só resumindo o que aconteceu lá em Gênesis 15. Como que o Senhor está comigo, Senhor? Já estou velho, cadê meu filho? Quem vai herdar tudo meu é o meu servo Eliezer. Aí eu falei assim: não, Abraão, você não entendeu. Quem vai herdar tudo de você, sabe quem é? É um filho que vai sair de você. Ou seja, Deus está falando, a promessa está de pé ainda, amém? Deixa eu falar algo para você, a promessa está de pé ainda, amém? A promessa está de pé.
No entanto, Abraão disse para Deus: Senhor, como que eu vou fazer para que essa promessa se cumpra? Porque até agora não se cumpriu. Como eu vou ter certeza que essa terra vai ser minha? Como eu vou ter certeza, né, do que o Senhor falou é verdade? E Deus falou com Abraão: traz um sacrifício para mim. Aí Deus especificou o sacrifício: traz um cordeiro, traz foi 3 ofertas de sacrifício que Deus pediu para Abraão. Está lá em Gênesis 15. Aí quando Abraão traz e ele coloca no altar, a Bíblia diz que vieram as aves de rapina querendo comer o sacrifício. O que Abraão fez? Ele afastava as aves de rapina. Deixa eu falar para você: não basta você sacrificar, você tem que afastar as aves de rapina. Você quer a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Afasta as aves de rapina, porque às vezes a semente já foi semeada, às vezes você já até sacrificou, e se não sacrificou, precisa sacrificar, para que a promessa se cumpra. Mas muitas vezes você sacrifica, mas deixa o maligno vir roubar a tua semente. De que forma que o maligno rouba a semente? Quando eu ouço e não compreendo. Está aqui claro no texto, que Jesus explicou. Mateus 13:19. Vem o maligno e rouba a semente. A ave de rapina ali simboliza o maligno, que vem muitas vezes, sabe, colocando o quê? Dúvida. Será que isso que o pastor está falando é verdade? Isso é coisa, isso é conversa fiada. Eu não acredito nisso não. Vem na sua mente muitas vezes. Aí a palavra não está compreendida, o maligno roubou aquela semente. E ela não vai produzir fruto, porque roubou. Se Abraão não enxorta aquelas aves de rapina, ele não teria a promessa se cumprir na sua vida. Deus falou para Abraão enxortar? Não. Deus falou para ele sacrificar. Mas a gente precisa entender que mesmo que Deus não falou, Abraão precisava proteger o seu sacrifício. Você precisa proteger a semente que foi plantada no teu coração. Você precisa proteger. Você precisa proteger o sacrifício. De que forma? Não deixando as aves de rapina pousar na sua mente, roubando a semente, roubando a palavra, roubando o sacrifício, porque é a garantia da promessa cumprida na sua vida, é a garantia que vai se cumprir. Quem está me entendendo aí? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aplaude a Jesus então, amado. E aí no versículo 20 ele diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Quantos crentes são de pouca duração? Parece que tem validade. Está aqui, ó, versículo 21, Mateus 13. Isso está na sua Bíblia aí? Isso que eu estou pregando para os irmãos é a palavra de Deus? É, irmãos? Então, ouvindo a palavra de Deus, coloca no seu coração. E não deixe que isso seja roubado. Porque a semente é boa, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O texto está falando aí, chegada o quê? A angústia e a perseguição. Deixa eu falar para você, angústia e perseguição faz parte da vida do crente. Jesus está alertando a igreja. Está aqui, ó. Um evangelho que só prega uma vida sem luta, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que é só bênção, não é o evangelho de Cristo que Jesus ensinou. No mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Não disse Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, irmãos, é pesada. Tem cruz leve não. Cada um Deus colocou uma cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se. Negar-se a si mesmo é o que? É as vontades carnais.
Olha, eu tenho vontade, mas eu não faço para agradar o meu Deus. Porque quem tem vontade é carne. Escute isso e anota que é revelação. Quem tem vontade é carne. Vontade de comer uma lasanha, vontade de comer uma pizza. Isso aí não é pecado, desde que você, coma a medida. Porque glutonaria também é pecado. Ficaram de fora os glutões, os beberrões. Não está na Bíblia? No mesmo pé de igualdade, de sabe o quê? De adultério, de prostituição, de lascívia. Lá em Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne, sobre as quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vão ficar de fora. Então cuidado, igreja. Nós temos que alertar a amada igreja de que os dias são cada vez piores, e a tendência do mundo é piorar em relação à palavra de Deus. Vai chegar o ponto, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, eles vão nomear líderes sobre si, que fala somente aquilo que afaga, já está acontecendo isso. São falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que só ensinam o evangelho, que não confronta, porque confrontar vai levar muita gente para fora, aí a pessoa não quer perder gente. Irmão, Jesus disse: quereis vós ir embora? João capítulo 6, Jesus estava com a multidão. Meu irmão, qual pastor que não gosta de multidão? No dia que vem pouca gente na igreja, o pastor até fica triste. Semana passada, no dia da eleição, não vou nem falar quantas pessoas que tinha aqui, no dia da ceia, não tinha nem 20%, para não falar o número, os irmãos não escandalizaram, mas eu estava aqui, e servia a ceia. Irmãos, prioridades. Nós temos que ter prioridades na vida. Se o reino de Deus não for prioridade na minha vida, está tudo errado. Não foi eu que disse isso, foi Cristo. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente fala isso direto, mas quando a gente vai para a prática, pouco se pratica isso. Não, hoje tem um jogo do Galo, não vai dar para ir. Hoje tem um jogo não sei quem, hoje tem um churrasco aonde, hoje tem aquilo, não dá. Irmão, pelo amor de Deus, nada disso é errado. Não prego contra isso, tá? Escute o que eu estou falando, mas eu tenho que ter prioridade na minha vida. Reino de Deus tem que ser prioridade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu só vou ter raiz profunda se eu der prioridade para entender e compreender os mistérios de Deus. Eu só vou ter raiz, e aí o que acontece? No momento da angústia, da perseguição, eu tenho raiz profunda, eu vou buscar alimento lá, eu vou buscar água lá profundamente. Por quê? Porque as minhas raízes são profundas. Mas, se eu for um crente de pouca duração, está aqui, crente de pouca duração, tem prazo de validade. Você está vendo que a pessoa vai desviar. Irmãos, quantas vezes, infelizmente, isso já se aconteceu aqui. Você vai vendo, a pessoa está se desviando, ela vai mostrando alguns sinais. Primeira coisa, é sumir da igreja. O diabo, irmão, a estratégia dele continua sendo a mesma. A pessoa vinha direto, bonitinho, aí de repente, faltou um culto, faltou 2 cultos. Aí o pastor: ô irmão, por que você sumiu? Está tudo bem, pastor, está tudo ótimo. Mas como que está bem, irmão? Tem 2, 3 cultos, você não vem na igreja? Não, pastor, eu estou em paz, eu estou na bênção. O que eu vou falar, irmão? Se a pessoa está em paz, está em bênção, quem sou eu para falar o contrário? Aí eu falo assim: você tem certeza? É assim: tem. Porque a pessoa precisa se deixar pastorear. Ela tem que ser pastoreável, que senão... Mas aí vai acontecendo assim, sistematicamente.
Eu sempre dou esse exemplo de que o diabo nunca vem com rabo e chifre, vem muito diferente do que ele é. E Deus nos dá discernimento, mostra muitas vezes para a gente que certas pessoas, certas companhias vão levar a pessoa para o buraco. Isso é muito claro, Deus me dá discernimento. Mas o que o diabo faz? Ele não vem de rabo e chifre, e aí a pessoa não cai de primeira. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a pessoa não tem raiz. A pessoa não tendo raiz, ela vai cair. Vem a angústia, vem uma lutazinha. Eu quero saber, caçar a igreja não. O diabo põe na cabeça assim, ó, na época que eu não estava na igreja, eu era muito mais feliz. Mentira. Pura mentira, irmão. Porque alegria genuína e verdadeira é só Cristo que nos dá. O mundo é tudo ilusão. Aí passa uma aguinha debaixo do pé, joga um sabãozinho e a pessoa vai escorregando. Vai escorregando. Pensa que não, ela cai. E a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se, para que não. Porque depois que cai, irmão, para se levantar, quando está todo sujo de lama, é muito difícil. Vai precisar de ajuda, e na maioria das vezes, a pessoa acha que não precisa de ajuda. Pelo menos nos primeiros momentos. Mas depois, é só você olhar para o filho pródigo. Ele achou que ele precisava de voltar para a casa do pai dele, quando ele ainda tinha o dinheiro da herança dele? Quando ele estava rodeado de falsos amigos, porque ele tinha dinheiro? Assim é a vida de muitos crentes que se desviam. No início é tudo belezinha, mas depois, quando o casamento começar a fracassar, quando os filhos começarem a dar trabalho, não estou profetizando isso não, tá, irmão? Porque isso aí, em nome de Jesus, eu quero que todos sejam abençoados. E eu estou aqui como instrumento de Deus para que você seja abençoado e te alertando para que isso não venha acontecer. Mas o diabo é sujo, irmão. Ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o teu casamento. A primeira coisa que ele vai fazer é destruir a tua comunhão com Deus. A primeira coisa que vai acontecer, ele é querer tirar você da comunhão, da presença de Deus. Porque você fora, você vai ficar fraco, né? Quando você fica fora da presença de Deus, fora de comunhão com a igreja, você fica fraco. E uma vez fraco, aí depois vem as consequências. Consequência vem. E eu estou aqui para dizer para você: fique firme. Ouvindo a palavra de Deus, compreenda e não deixe o inimigo tirar. Sabe, vou dar um exemplo aqui para você entender. Algum tempo atrás você tinha fé em algumas coisas e hoje você não tem mais fé para algumas coisas na sua vida. Faça uma análise. Há um tempo atrás eu evangelizava mais. Há um tempo atrás eu orava mais lá na igreja. Mas hoje eu não acredito. Tipo assim, não é que você fala com palavras, mas você não ora tanto mais. Você não busca tanto mais. Talvez você era dizimista, hoje você já não é mais, porque você não compreende, não aceita isso, porque o mundo já roubou a semente. Sabe por quê? Porque vai para a internet, está cheio de gente metendo pau nessas coisas, sendo que isso está na Bíblia. E aí você prefere ouvir o mundo do que ouvir a Bíblia. E aí você começou muito bem, mas de repente você não está tão bem mais. E aí é um pulo para você ir para o mundo. Ah, porque lá na igreja era assim, porque o pastor era assim, porque o pastor falava assim. A culpa nunca está na pessoa, a culpa é sempre dos outros. Isso, meu irmão, eu já conheço essa história, ó.
Isso aí parece aquele filme que passava à tarde na Globo. Como é que é? Sessão da tarde, não é? Representação de novela, como é que era o nome? Vale a pena ver de novo. Essa aí não vale a pena ver de novo, não. Se repete. Irmão, se repete. Eu tenho quase 30 anos de crente. Se o Senhor permitir, em 2025, agora eu faço 28 anos que eu aceitei Jesus. E agora, mês que vem, 8 de novembro, vou fazer 16 anos de consagração pastoral, para a honra e glória de Jesus. 8 de novembro, 16 anos de ministério consagrado. E 15 anos agora em janeiro de Igreja Nova Aliança. Só aqui no Jardim Panorama. Antes eu pastoreei algumas congregações da Igreja Batista Peniel. Fui consagrado lá e aqui estou, tem 15 anos. Pelejando, irmão. Pelejando com esse Jardim Panorama abençoado. Quando eu fui abrir a igreja aqui, que Deus me deu a direção, chegou um pastor de uma grande igreja aqui em Patinga. Nós estávamos assentados, comendo, né? E ele falou assim: Robertão, ele falou desse jeito comigo: você vai abrir a igreja do Panorama, Robertão? Prepara, que ali é barra pesada. Ele falou desse jeito comigo. Tem 15 anos que eu estou pelejando nesse solo aqui, ó, lançando semente. E a semente está difícil de entrar muitas vezes. Solo duro. Quem já trabalhou com solo aí na roça aí? Quando o solo é duro, tem que fazer o quê? Você tem que passar aquele negócio lá para fofar a terra, né? Porque senão a semente não entra. E aí eu estou arando essa terra já tem muito tempo, lançando a semente. Aí vem o diabo, rouba a semente. Irmão, eu já falei isso aqui, estou terminando já. Se todo mundo que já se converteu nesse ministério e os que voltaram para Jesus tivessem permanecido aqui, irmão, uma igreja de 1000 pessoas não cabia não. De tanta gente nesses 15 anos. Mas boa parte deixou o diabo tirar a palavra. Aí não criou raiz. Não teve aliança. Você precisa ter aliança com Deus, com a igreja, porque aí você só tende a ser abençoado. E aí, para terminar, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra. Olha, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. O que acontece? Muitos ministérios, igrejas, estão pecando nisso aqui, ó. Por quê? Porque eles mantêm as pessoas com os padrões mundanos dentro da igreja e a semente não produz fruto. Por quê? Porque é como se a pessoa está dentro da igreja, nos mesmos padrões mundanos, com os mesmos padrões que são utilizados lá fora, e aí a igreja incha. Aí você vê grandes igrejas, você vai ser aquela igreja que é abençoada, mas quando você vai lá, não tem fruto verdadeiro. É aquela árvore muito frondosa, mas quando você vai, é uma árvore que não dá fruto. E às vezes, né, eu vi até um vídeo outro dia, eu postei lá no grupo. Uma árvore bonita, aí o pastor comparou uma outra árvore que estava do lado, sequinha, poucas folhas, mas cheinha de fruto dele. Qual que é a melhor árvore aqui? Essa aqui que é bonitona, mas que não tem fruto, ou aquela que está ali, cheia de fruto? Aparências. O reino de Deus não vem com aparência exterior, disse Jesus. O reino de Deus não vem com aparência física. Então, atente-se aos frutos, para a glória de Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, olha só, compreende a palavra e dá fruto. É o que ouve, compreende e dá fruto. Ouve, compreende e dá fruto.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e dá fruto. Qual etapa que você está aqui? De ouvir só, não compreendeu ainda, não gerou fruto. Você tem que compreender e gerar fruto. Não é só o pastor que tem que dar fruto, não. A minha responsabilidade aqui é te ensinar, é de lançar semente. Agora depende do solo do seu coração. Pois aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30. Ou seja, eu preciso frutificar. Porque se a terra é boa, a semente é boa, tem fruto. E uma das coisas que mais me chama assim, o chamado, é exatamente frutos. Frutos. Nós ficamos 9 meses de casa em casa, os irmãos sabem disso, numa gestação. Nós não tínhamos tempo, não é porque não tínhamos vontade de ter, é porque isso foi um período de gestação na nossa vida, mas nesses 9 meses, nós continuamos gerando frutos. Nós não deixamos de pregar a palavra de Deus, porque nós não tínhamos um lugar. Nesses 9 meses, toda quarta e todo domingo, nós nunca deixamos de cultuar o Senhor, nenhuma só vez. Muitas vezes fomos humilhados, mas humilhados serão exaltados, disse Jesus. Aquele que se humilha por amor de mim será exaltado. Muitas vezes, irmãos, eu engoli sapo por amor de Cristo e do Evangelho, porque eu não precisava. Eu, o homem aqui, Roberto, não precisava disso. Não precisava, irmão. Eu simplesmente podia dar tchau. Mas eu me humilhei por causa do Evangelho de Cristo. E por causa da responsabilidade que o Senhor colocou para me fazer. Eu falo isso de coração aberto. O Evangelho de Cristo tem sido pregado nesse altar. Então pega essa palavra e comece a compreender e gerar frutos, porque o Senhor, encerra agora mesmo, pode ficar de pé, vou orar por você, pode se colocar de pé. O Senhor não, eu falo isso aqui quase todos os cultos, Deus não aceita desculpas. Eu já falei isso aqui e ensino para você. Ah, Senhor, mas é porque eu tinha uma junta de boi. Ah, Senhor, mas é porque eu ganhei um lote. Ah, porque eu ia casar. Deus não aceitou nenhuma daquelas desculpas. Ele quer frutos. Mostra a mina que eu coloquei na sua mão. O que você fez com ela? Senhor, está aqui, eu produzi mais 5. Servo bom, entra para o gozo do teu Senhor. Fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre 10 cidades. Recompensa de Deus, vai ter. Para quem produz fruto, para quem está desculpa, é trevas exteriores. É o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão, isso é muito sério. Ouve, compreenda e frutifique. Ouça, compreenda e comece a frutificar. Não deixe o diabo roubar a semente. Feche os teus olhos. Eu quero orar neste momento. O Evangelho de Cristo tem sido pregado para a honra e glória do Senhor Jesus neste altar. Há quase 15 anos, neste bairro, e muitas vidas foram alcançadas, mas outras deixaram o inimigo roubar a semente. Mas a semente continua sendo lançada, e a semente continua sendo boa. Mas como está o solo do coração? Porque o texto é claro: quem ouve, compreende, frutifica. Agora quem ouve e não compreende, vem um inimigo e rouba, automaticamente não frutifica. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor nos deu riquezas extraordinárias dos céus.
e está à disposição dos discípulos de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. Pai, nós estamos aqui na tua santa e gloriosa presença, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que essa semente que foi lançada hoje, possa encontrar solos férteis, e aqueles espinhos que rodeiam a vida dos teus filhos, o coração dos teus filhos, possam ser arrancados agora. As aves de rapina, que tentam roubar o sacrifício, que sejam lançados por terra, em nome de Jesus. Dê sabedoria aos teus filhos, para enxortar essas aves de rapina, que vêm tentar roubar o sacrifício, a semente. No nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, nós repreendemos agora todo o mal. Que os teus filhos possam compreender e gerar muitos frutos. Tira, meu Deus, o opróbrio, tira, meu Deus, a vergonha, e dá-nos, ó Deus, uma medida, uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Quebra os grilhões, quebra as amarras da impiedade, da iniquidade. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos e abençoamos os teus filhos, aqueles que nos assistem também em casa, que sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, pode aplaudir o Senhor.